Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vão? Para quem não me conhece, sou a professora Cristina. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as ações de vigilância em saúde, né? Aí dando continuidade ao nosso curso de vigilância em saúde, tá? Nossa turminha de vigilância em saúde. Nós temos aqui o pessoal de nutrição, psicologia e enfermagem, tá? Então a gente vai falar um pouco o que vem a ser vigilância em saúde. A portaria número 1378 de julho de 2013 diz o seguinte: as ações de vigilância em saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados. Basicamente, vigilância da situação de saúde da população, com produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação de ação de saúde pública. Bom, o que a gente está vendo aqui nessa atualidade? A questão da ação em cima de uma situação digamos aqui, um pouco atípica, que é a pandemia de coronavírus, né? Então, a vigilância tem um papel fundamental nesse momento, porque ela vai identificar quantos casos nós temos, quantos casos de coronavírus por dia, e esses casos são computados diariamente, tá? Vocês devem ter visto na televisão, nos jornais, na rádio, falando exatamente sobre isso, né? Então, uma vez que a gente consegue identificar, né, esses casos de coronavírus, identificar quantas pessoas morrem, né? E assim, só um adendo, né? Apesar de muitas pessoas adquirirem coronavírus e ser uma doença altamente infecciosa, ela tem uma mortalidade baixa, digamos assim, 6%, tá? A gente pode depois até fazer esse cálculo para vocês verem aí que no Brasil a mortalidade está em torno de 6%, ou seja, cada 100 pessoas, 6 irão morrer de coronavírus. Sendo que essas pessoas que morrem de coronavírus, a maioria estão aí dentro de um grupo de risco, né, que a gente considera aí. Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública. Isso também é importante, a gente está vendo isso também no coronavírus. Quais ações que estão sendo feitas para identificar de forma oportuna e rápida essas situações de pandemia, né? A vigilância, prevenção e o controle das doenças transmissíveis, que é o que a gente está vendo aqui, controlando, contando, computando quantas pessoas têm coronavírus, e vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violência. Então, no caso aqui, não só doenças transmissíveis, mas também doenças crônicas, como doença de Alzheimer, como hipertensão, como diabetes, como indivíduos que são vítimas de violência automobilística ou violência interpessoal, tá? Também a gente usa aí a vigilância de populações expostas a riscos ambientais à saúde, e para isso a gente usa vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. A vigilância da saúde do trabalhador, né, que é verificando quais são os agravos mais frequentes que vão acometer o indivíduo que trabalha. Vigilância sanitária de riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde. Isso é muito importante, porque também existe a vigilância de tudo aquilo que você consome, desde a tinta que você usa no seu cabelo, até o esmalte, medicamento, alimento, tudo aquilo que pode fazer mal para a saúde humana, né? E também a gente tem outras ações de vigilância aí, de maneira sistemática, que podem ser desenvolvidas tanto em serviços públicos como privados, nos diversos níveis de atenção. Ambientes de estudo e na própria comunidade. Então, por exemplo, educação em saúde para prevenir doenças diarreicas, controle de hipertensão e diabetes em populações mais vulneráveis, tá? Dentro da vigilância, então, como eu falei para vocês, em saúde, a gente tem a vigilância epidemiológica. A gente vai falar bastante de epidemiologia aqui nesse curso, tá? Durante esse semestre, tá? O que é a vigilância epidemiológica? Basicamente, epidemiologia vem do grego epi, sobre, demos, população, povo, logos, estudo. Então, estudo sobre a população. Então, estudo do que ocorre em uma população, basicamente. E seria o desenvolvimento de estratégias para ações voltadas à proteção e promoção à saúde da população. Principalmente na prevenção, né, desses agravos. Então, a gente está hoje tendo uma ação muito invasiva aí da vigilância epidemiológica, justamente no sentido de tentar diminuir o impacto do coronavírus na população brasileira, né? Então, ações como isolamento social, lockdown, uso de máscaras em ambientes públicos e privados, ou seja, você sai para a rua, tem que usar máscara. Isso são ações que a vigilância propõe para dirimir ou diminuir o número de casos de um determinado agravo.
Claro que a gente teve vários avanços significativos aí em relação à epidemiologia, e um deles começou em 75, com a Conferência Nacional de Saúde, que propôs a criação do Sistema de Vigilância Epidemiológica. Só um adendo para vocês aqui, a vigilância epidemiológica e sanitária tem poder de lei, tá? Poder de polícia. Então, se a gente identifica aí algum descumprimento do que preconiza a vigilância epidemiológica, a gente pode ir lá e prender esse indivíduo, fechar o estabelecimento no caso da vigilância sanitária, tá? A Lei 6.259, regulamentada pelo Decreto Presidencial número 78.231, instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que atuava exclusivamente sobre as doenças transmissíveis. Mas isso mudou, porque a gente também atua hoje com as doenças não transmissíveis, que também acabam aí causando um prejuízo muito grande, um impacto muito grande na saúde da população. Em 76, o Ministério da Saúde instituiu a notificação compulsória de casos e óbitos de 14 doenças para todo o território nacional. Claro que hoje aumentou bastante essa notificação, né? Mas a notificação compulsória é a notificação obrigatória, tá? O indivíduo tem a obrigatoriedade de notificar casos de doenças que sejam exigidas, como o coronavírus, tá? Então, quem notifica? Qualquer um, tá? O indivíduo civil, ele tem, digamos aqui, dever de notificar, né? O funcionário da saúde, um profissional da saúde, tem a obrigação de notificar. Então, eu, como civil, tenho o dever. Olha, tem uma vizinha minha que está lá com meningite, ou uma vizinha minha que está com coronavírus. Se eu acho que está com coronavírus, não posso garantir, né? Eu vou lá e notifico. Porém, o profissional da saúde tem a obrigação de notificar. Tá? Aí nós temos alguns conceitos aí da Lei 8.080/90, que foi uma das leis que acabou instituindo o Sistema de Saúde, né? Que diz o seguinte: um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Isso é a função da vigilância epidemiológica. Propósito: adotar programas especiais para prevenção e controle. Obviamente, a gente sabe, né, que esses programas vão tentar o quê? Diminuir o impacto que uma doença vem a ter numa determinada população. Tá? População essa que é vulnerável àquela situação. O objeto do trabalho da vigilância epidemiológica: doenças transmissíveis e também agora não transmissíveis. Ou seja, se eu consigo diminuir o impacto que a hipertensão causa numa população, eu diminuo, né, digamos, a ocorrência de doenças que podem ser um pouco mais graves nessa população, como acidente vascular encefálico. Posso falar também do diabetes. No caso do diabético, diminuir a incidência e a ocorrência de insuficiência renal crônica, né? Instrumento do trabalho: a gente usa aí manuais técnicos para controle de doenças elaborados pelo Ministério da Saúde. Importante, mandei para vocês aí um manual, quero que vocês deem uma lida, um manual de vigilância sanitária, ou vigilância e saúde, para vocês poderem compreender melhor aí o que a gente está falando. O que a gente espera com isso, né? Elaboração e publicação de relatórios com dados epidemiológicos das doenças mais comuns que incidem uma determinada população e a redução da magnitude e do impacto que essa doença vai ter para essa população. O objetivo da vigilância epidemiológica é promover bases técnicas para subsidiar os profissionais da saúde na elaboração e implementação de ações e programas de saúde. Então, de que forma eu faço isso? Identificando e descrevendo o comportamento epidemiológico da doença. A doença tem uma história, a gente chama de história natural da doença, e ela tem um comportamento bem típico. Vamos falar do coronavírus, né? Transmitida por aerossóis, por gotículas, né? E a gente consegue adquirir a doença através do ar. Então, se eu não usar máscara de proteção, eu posso pegar andando na rua, tá? Detectar epidemias e descrever o processo de disseminação, que é o que a gente está fazendo agora aqui no Brasil. Identificando o coronavírus como uma epidemia e vendo o estrago que está fazendo. Então, descrevendo isso para que a gente possa encontrar formas de diminuir esse impacto. Avaliar a magnitude da morbidade e mortalidade decorrentes dos agravos à saúde. Isso também é importante. Qual foi o impacto do coronavírus? Todo mundo está vendo. Economia lá para baixo, né? A população com medo, né? Aí vem o isolamento social,
Vem as doenças que vão acompanhar esse isolamento, por exemplo, um idoso que mora sozinho e que os filhos não vão visitar, né? Aquele indivíduo que tem medo da doença e ele começa a desenvolver síndrome do pânico. Então, a doença em si, ela não traz só aquele impacto em cima da causa, né? No caso do vírus, mas também as consequências que aquilo traz para a população. A gente acaba avaliando também na vigilância epidemiológica. A gente também recomenda a adoção oportuna de medidas para prevenir ou controlar os agravos, que é o que está sendo feito também, que eu já falei. Uso de máscara, isolamento social, lavagem das mãos, uso de álcool gel. Avaliar o impacto das medidas de intervenção, né? Então, como que a população, né? Como que o sistema está agindo de acordo com aquelas estratégias que foram implementadas. Isso está sendo suficiente? Eu preciso melhorar algum aspecto aí e avaliar a adequação das estratégias utilizadas para medidas de prevenção e controle. Então, a função da vigilância epidemiológica é a coleta de dados. Uma vez coletados esses dados, a gente vai coletar em dados brutos, tá? Dados brutos do que são? Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dados brutos, teoricamente, não me dizem muita coisa. Eles só me dizem que uma determinada doença ou agravo está crescendo, né? Está aumentando de uma forma muito expressiva, vamos dizer assim, porém, ele não me fala impacto dessa população. Aí, no processamento de dados, aí sim eu vou transformar esses dados em dados relativos, ou seja, a relação desses dados com o tamanho da população. Aí vou ver o estrago, tá? Analisar e interpretar esses dados. Então, como isso está prejudicando, né, aquela população? Como é que isso está afetando aquela sociedade? Recomendando medidas de controle apropriadas. Então, é importante o que dá para fazer, o que se pode fazer para evitar que essa doença aumente. Promoção de ações de controle indicadas, né? Como controlar a doença, que é o que a gente está tentando fazer agora, evitando contato com pessoas, né? Falar sem máscara. Divulgação de informações, que é o que está fazendo na televisão. Essas informações vão ser divulgadas, de novo, a depender do agravo. E avaliação da eficácia e efetividade dessas medidas. Então, uma vez medidas tomadas, eu vou avaliar o quanto aquilo foi eficaz. Porém, só um adendo. Não adianta eu ficar com um plano só. Eu tenho que ter plano A, B, C e D. Tá? Dentro da vigilância epidemiológica, como eu falei para vocês, quando você não conhece uma doença e ela tem um comportamento, como é o caso do coronavírus desconhecido, todo cuidado é pouco. Tá? Então, a gente precisa aí conhecer o comportamento dessa doença para poder agir de forma direcionada. Tá? Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com dados. O dado bruto é aquele que não foi trabalhado, né? É 1, 2. Quantos casos de coronavírus? 4, 5, 6, tá. Mas qual é o impacto na população? Então, eu vou trabalhar esse dado. Isso eu vou precisar fazer através da informação, que seria o conhecimento obtido a partir dos dados. Ou o dado trabalhado. O dado trabalhado é o dado que vai me dizer qual é o impacto em relação à população. Então, se eu falo para você, tem 100 casos de coronavírus em São Paulo, tá. Mas a população de São Paulo é de 49 milhões de habitantes. Que impacto isso tem? Teoricamente, se parar no 100, talvez nenhum. O problema é que se eu tenho 100 casos hoje, 200 amanhã, esse número vai aumentando de uma forma constante, o que vai acontecer? Eu preciso ter essa informação para ter uma ação, para poder montar medidas, né, direcionar medidas de controle dessa epidemia. Nós temos dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, que são dados que vão caracterizar o perfil de uma população, tá? Então, quais são as condições que essa população vive, o que ela tem acesso, o que deixa ela mais vulnerável a um determinado agravo. Dados de morbidade. O que é morbidade? Risco de ter uma doença, risco de desenvolver uma doença. Então, permitem a detecção precoce e imediata de problemas sanitários que vão estar relacionados à ocorrência de patologias. Então, quando eu falo de morbidade, eu estou falando de doenças, riscos que uma população tem de desenvolver uma determinada doença. Em cima disso, eu vou o quê? Agir para que esse indivíduo aí não tenha aquela doença específica ou que, se tiver, caso tenha, esse impacto seja diminuído. Dados de mortalidade. Quando a gente fala de mortalidade, estou falando de morte, tá?
Então, eles são muito importantes como indicadores de gravidade. Significa que aquela doença está matando. Então, a obtenção desses dados vem de atestados de óbitos padronizados e são processados aí a nível nacional. Não vou dizer para você que isso funciona perfeitamente, porque infelizmente a gente tem algumas doenças que são subnotificadas. Então, por exemplo, câncer de pele. Você já ouviu alguém falar que morreu de câncer de pele? Não, né? Porque o câncer de pele, apesar de ser um câncer altamente invasivo, né, que pode provocar metástase, geralmente o atestado de óbito ele é dado em cima da metástase que esse indivíduo teve, né? Então a gente não vê atestado de óbito por câncer de pele, né, dermatológico, vamos dizer assim, né? A gente geralmente vê atestados de outras causas. Atestado de óbito por Alzheimer, né? A gente não vê. Geralmente o médico coloca lá demência e não especifica. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. A vigilância epidemiológica tem que lançar mão de diversas fontes de dados para obter as informações relevantes para identificar a doença. Então, eu preciso identificar e acompanhar qual é a história. A gente vai falar de história natural da doença na próxima aula, né? Então, a história natural da doença é um sistema de informação em saúde, tá? Onde a gente vai e faz a identificação, né, dos dados que são passados aí, né? Então, identificações sobre mortalidade, que é o SIM, sobre nascidos vivos, né? SINASC e Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o SIAB. Então, esses sistemas são diariamente, periodicamente, né, alimentados, tá? A gente também tem investigações de surtos. Então, por exemplo, você teve um caso lá de meningite numa escola específica, identifica lá quantas crianças tiveram a meningite e vai averiguar os comunicantes, né? E as pessoas que tiveram contato com essa criança. E aí você consegue cortar o ciclo da doença. Também a gente tem essas fontes de dados de estudos epidemiológicos. Então, numa determinada população está crescendo o número de casos de uma determinada doença, através da imprensa que notifica, olha, Balanço Geral, Globo, ó, região tal está tendo uma mortalidade muito grande por conta de beber água contaminada, cianobactérias. A gente teve aí há uns 20 anos atrás uma epidemia, né, um número muito alto de mortalidade na Bahia, no sul da Bahia, porque a água de uma represa, né, que era usada para uso, né, dentro de casa doméstico, estava contaminada de cianobactérias, elas causam diarreia. E acabou matando bastante gente aí, tá? Então a imprensa comunicou primeiro. Notificação compulsória de doenças e agravos à saúde, que são notificações obrigatórias, né? Notificações que devem ser feitas aí. O que vem a ser notificação? Notificação seria basicamente a comunicação de uma determinada doença ou agravo à saúde a uma autoridade sanitária. Quem tem que fazer? Já falei. Cidadão tem o dever, profissional da saúde tem a obrigação. Então, qualquer cidadão e profissionais de saúde para adoção de medidas de intervenção pertinente, né? Quais são as principais fontes de dados aí? Então, informação, decisão e ação. Preciso saber para decidir o que eu vou fazer e agir, tá? Quando a gente fala de doenças de notificação, elas vão mudando, tá? Algumas, por exemplo, a gente não tinha até o ano passado coronavírus, né? Então, as notificações compulsórias, elas vão mudando, até que surja uma nova doença. Ou até que aquela doença tenha um impacto importante naquela população. Então, a listagem das doenças de notificação compulsória é estabelecida pelo Ministério da Saúde. E entre as consideradas de maior relevância, ou seja, as que podem causar um maior estrago. Então, a gente não vai notificar uma doença que, de repente, não vai, por exemplo, eu vou notificar cachumba, né? Então, o cara pode achar que não é relevante notificar cachumba, a não ser que o número de casos seja muito alto e que isso possa trazer um prejuízo para aquela população, tá? Então, notificação compulsória seria comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis por estabelecimento de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência ou suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Você precisa notificar. Então, se você trabalha numa unidade, sendo você psicólogo, sendo você enfermeiro, sendo você nutricionista, e você identifica que existe um caso suspeito, precisa notificar isso lá onde nós falamos lá, que é o sistema de informação do SUS. Então, você tem que notificar isso aí, tá? Aí você tem lá, abre uma aba e vai lá e notifica, ok?
Lista periodicamente revisada. Então, o que eu falei para vocês, a gente não tem uma lista que claro, todo ano sai uma lista de doenças de notificação compulsória, né? Mas essa lista pode mudar dia a dia. Então, por que tem que ser revisada? Porque tem mudanças no perfil epidemiológico da doença, surgem novos agentes, nesse caso surgiu o coronavírus, resultados obtidos com ações de controle, né? A gente consegue identificar se aquilo que a gente fez de ação para tentar diminuir a doença foi realmente efetivo. Disponibilidade de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, então, também conhecendo as doenças, a gente consegue tentar criar estratégias para diminuir o impacto. E alterações no regulamento sanitário. Então, de repente, uma doença que não era de notificação até o ano passado, pode virar de notificação obrigatória hoje, por conta de alterações no regulamento sanitário internacional. Tá? Estados e municípios têm a liberdade de tirar e colocar as doenças de notificação, tá? De interesse. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, notificação compulsória de malária é obrigatório. Já no Amazonas não é. Por que no Amazonas não é? Porque lá a doença é endêmica, tá? Lá a doença é comum ocorrer, então eles vão notificar outros tipos de doença, tá? Aqui a gente tem lista de notificação compulsória, né? Algum exemplo aqui, né? Então, botulismo, cólera, dengue, caso de óbitos, né? E doenças com suspeita de disseminação internacional, como antrase, tularemia e varíola, elas são de notificação imediata, em até 24 horas, pelo Ministério da Saúde, né? Secretaria Estadual de Saúde, botulismo, cólera, coqueluche, dengue, óbitos, difteria, doença de Chagas aguda, doença invasiva por hemófilos, meningocócica e doenças com antrase e pneumonia. E semanal, né? A gente pode notificar isso, na Secretaria Municipal de Saúde, né? No caso, todas essas que estão aqui, né? Inclusive algumas que vocês nem ouviram falar, como, por exemplo, a doença de Creutzfeldt-Jakob, tá? Essa notificação de Creutzfeldt-Jakob ela é obrigatória também, mas ela é rara, tá? Não é uma doença que a gente vai encontrar comumente aqui no Brasil, tá? Aqui é a lista do SINAM, que é o Sistema Nacional de Informação de Notificação, que é a ficha de notificação compulsória das doenças, ok? Aqui você vai colocar se é na residência, no asilo, em eventos, casos disponíveis em moradores de rua, hospital, unidade de saúde, aqui tá tudo certinho aí explicando para você como é que vai ser feito isso aqui, ó, tá? Número de casos suspeitos, expostos, né? E aqui, uma ficha de notificação de tuberculose, tá? Tuberculose aqui. Aí vai depender também, como eu falei para você, do município, se é obrigatório naquele município ou não notificação, né? Bom, feita a notificação, eu vou investigar. Isso é um método de trabalho utilizado para esclarecer a ocorrência de doenças, emergências de saúde pública, surtos e epidemias, partindo de casos isolados ou relacionados entre si. Isso é um trabalho de campo, tá? Eu não vou fazer investigação epidemiológica dentro de uma sala. Eu vou fazer na rua, tá? Então, eu vou atrás dos casos notificados, aqueles que foram clinicamente declarados ou suspeitos, e vou verificar os contatos, tá? Isso é importante. Quem teve contato? Então, eu tive um caso de meningite, vou lá e investigo. Quem está morando com essa pessoa, né? Essa é a etapa que a gente chama de mais nobre da metodologia da vigilância epidemiológica. Tá? Principais objetivos: identificar fontes de infecção e modo de transmissão. Da onde veio? Qual que é o fômite, né? De onde correu aquela transmissão? Quais foram os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco, né? Então, é idoso, é jovem, é recém-nascido? Confirmar esse diagnóstico, vai ter que ser feito teste de laboratório para confirmar de fato que existe a doença e determinar as principais características epidemiológicas da doença, que seria aí, neste caso, a investigação da história natural da doença. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? A gente determinar quais são as características daquele agravo. Quando é que eu vou investigar? Na ocorrência de casos isolados e também em emergências, surtos e epidemias. Propósito final: orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de casos novos. Então, é importante também que eu saiba o momento em que eu vou investigar. Então, eu tenho um caso de meningite lá na escola João 23. Eu vou na escola João 23 investigar o porquê, né? Essa criança teve contato com outras crianças, a família onde ela mora, né? E aí, com o objetivo de orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Sabendo que eu tenho que identificar o que é epidemia, endemia, pandemia e surto. Epidemia é elevação do número de casos de uma doença ou agravo em um determinado lugar e período. Ou seja,
Eu espero todo ano que eu tenha 300 casos de dengue aqui em São Paulo. E em 2020, eu começo em janeiro com 200 casos, e em fevereiro eu já tenho 500 casos. Então, significa que subiu muito o número de casos. Então, já não é mais uma endemia, é uma epidemia. Então, elevação significativa no número de casos de uma determinada doença. Claro que eu dei um exemplo simples, né? Claro que a gente não tem só 200 casos de dengue por ano aqui em São Paulo. O surto, uma situação epidêmica limitada a um espaço localizado. Então, creche, quartel, escola. E a gente pode dizer que seria uma mini epidemia dentro de uma localidade. Então, numa igreja que estava fazendo uma festa, alguém comeu lá linguiça estragada, né? Você foi comer no restaurante e todas as pessoas que comeram a maionese, né? Também comeram a maionese estragada. Então, o surto é uma situação epidêmica limitada no local, né? Comeu, geralmente associado à intoxicação alimentar. Ah, mas eu também posso falar de surto na escola? Sim, 2 casos de meningite numa escola é um surto, não é uma epidemia. Tá? Outra coisa, a gente tem a endemia, que são o número de casos constantes numa determinada comunidade, ou seja, aqueles casos vão acontecer ano a ano. E a pandemia é a explosão de casos por diferentes países, que é o que está acontecendo com o coronavírus. Então, a gente tem aí uma doença que é o coronavírus, que saiu de Wuhan, na China, e veio parar aqui no Brasil e se disseminou com todo mundo. Isso chama-se pandemia. Quando é que eu vou investigar? Então, a doença é prioridade. As autoridades sanitárias estabelecem se é ou não interessante investigar aquilo ali, tá? Doença excede sua ocorrência usual. Então, ela aumenta o número de casos, pode ser tanto crônica, né, quanto doença transmissível, aumentou muito, tem que investigar o que está acontecendo. A doença parece ter uma fonte comum, doença ou problema de saúde inusitado, originado por uma fonte comum para 2 ou mais casos. Também é outra questão, né? A doença parece ter uma severidade maior que a usual, ou seja, ela é mais grave do que aparenta-se, né, estar mais grave agora do que ela sempre foi. Então, ela apresenta um padrão de gravidade não esperado. A doença é nova, emergente ou desconhecida na área, ou seja, ninguém sabe o que é, coronavírus, né? E a doença está relacionada à emergência de situação de desastre. Então, é isso que eu queria falar hoje. Não vou me estender muito, porque senão fica um vídeo muito comprido. A semana que vem, a gente continua, né, nesta fala aqui das ações da Vigilância em Saúde. Agradeço vocês pela atenção, né, e espero que a gente tenha aí um bom semestre. Tudo bem que a gente está falando isso no finalzinho de setembro, mas a gente vai tentar dar conta aí desse conteúdo para vocês. Um abraço, pessoal, fiquem bem e uma ótima semana a todos.